Bem, pessoal, eu já tinha falado para vocês aí, né, que eu iria ter um quadro agora aqui no meu programa, junto em apoio aí com a Rede Doc TV, né, que vai ser passado nas minhas redes e na Doc TV. Então, história de vida, né, e meu história de vida vai ser contado e mostrado com pessoas normais, com as pessoas que às vezes as pessoas nem sabem quem é. Então eu vou levar para vocês história de vida dessas pessoas. Por que eu tive essa ideia? Eu viajando com uma amiga minha de férias e começamos a contar história. E aí, nessa contagem de história, ela até falou assim: por que você não coloca isso, grava isso e mostra a história de vida dos outros? Porque todo mundo gosta de história de vida, né? E por que não contar a história de vida de pessoas para servir de exemplo para outras pessoas? E por isso que eu resolvi apostar nisso e gravar isso, porque eu não estou aqui só visando em ganhar, mas ganhar sim, ganhar as pessoas, né, os adolescentes, os jovens que tá por aí. Hoje em dia a gente vê como é que é a situação, e por que não gravar com pessoas que fez parte da minha vida e que tem história. E que história é essa, né, que a gente tem que contar, mostrar para as novas gerações, né, para o meu neto, meu bisneto, o bisneto dessa pessoa que vai falar comigo aqui agora. E para trazer essa primeira história, eu não poderia deixar essa pessoa de fora, porque ele fez parte da minha história. E a minha história mudou através dele. Então ele tem que estar aqui. E o meu primeiro quadro aconteceu, História de Vida Não Aconteceu, é com ele, o Israel Miranda. Israel Miranda, chegar para cá. Gente, apresentar o Israel Miranda, eu vou deixar ele se apresentar. Quem que é o Israel Miranda? Bom dia para todo mundo. Obrigado, Léo. Obrigado, vou chamar você de Neguinho, como sempre. Pode chamar igual nós conhecemos, né? Então, assim, eu sou Israel, eu sou de um município aqui de Abricampo, que chama Granada. E depois, aos 4 anos, vim para Raul Soares. Terra de rachista, né? Abricampo, não é? Né? É isso aí. E de lá para cá eu vim para Caratinga, aos 5 anos de idade, onde meu pai comprou uma propriedade aqui, conhecida como Rancho Boa Ventura, e é onde a minha família reside até hoje. Eu moro na Emília Mota, no bairro Santa Cruz, e já há 40 anos na mesma casa. E hoje eu sou um pequeno empresário. Para mim é grande. Tem uma loja aí em frente à padaria Santa Cruz, ali na rua Raul Soares. E tenho hoje um atacado de distribuição de peças. Israel, antes de chegar nessa parte do atacado, sim. Fala pro pessoal que está em casa, sua bagagem de vida. Tá. Você é um cara que teve adolescência e tal. Sim. Você teve dificuldade de vida para estudar, Tá. tal. Conta pro pessoal como é que foi essa sua trajetória aí, porque assim, a história de vida é essa. As pessoas é igual a novela. Sim. O pessoal acompanha a novela porque gosta de ver a notícia, gosta de ver a vida do outro. Entendi. Então passa pro pessoal que está em casa. Viemos para Caratinga, eu com 5 anos de idade, e eu tenho uma família, que eu sou uma família de 12 irmãos, eu sou o quarto de cima para baixo. É o para-raio, gente, esse cara aqui. Ou seja, hoje eu tenho 64 anos, estou caminhando agora para 65 Novo. E a minha família, meu irmão mais velho tem 78. Então, quer dizer, foi uma escadinha que tinha. Então, hoje nós somos 10 irmãos vivos, e que eu perdi um irmão com 6 meses e uma irmã que eu tinha que era especial, morreu com 28 anos de idade. E agora, recente, eu perdi minha mãe. Então, hoje eu tenho a minha família. Bom, mas mudando para Caratinga, vinha para Caratinga na maior dificuldade do mundo. Isso aqui eu acho que é legal de contar, porque vocês vão entender por que nós estamos gravando aqui. Nós não estamos gravando assim no estúdio, nós não estamos gravando na casa dele, no jardim dele, no sítio que ele tem. Nós estamos gravando aqui justamente para você entender o porquê que nós estamos gravando aqui. Então nós vamos chegar lá no final, logo no tempo, vocês vão entender por que nós estamos gravando com um monte de caixa aí atrás. Por que esse monte de caixa aí? Calma, vai, Israel. Bom, mas aí a gente veio para Caratinga com muita dificuldade. Meu pai trabalhava durante o dia de pedreiro, e à noite ele montava a nossa casinha que a gente mora, que a gente veio a morar posteriormente, que tem essa casa até hoje lá, só que não é a casa de
de 40 metros quadrados que tinha, que vivia 12 pessoas. Hoje, porém, é uma casa muito grande. É um lugar muito, uma área muito boa que a gente tem até hoje. Bom, aí com muita dificuldade, comecei a trabalhar aos 10 anos de idade. Comecei a trabalhar na Mercearia do Povo. Que isso é um exemplo para muita gente que vai assistir que não podia esse trabalhar, quadro, não podia trabalhar. né? Olha o exemplo aqui. Então, hoje um empresário porque trabalhou desde cedo. Então comecei né? a trabalhar assim de empregado aos 10 anos de idade, na Mercearia do Povo, na rua ali do Correio ali. Depois, posteriormente, foi supermercado Caratinga e etc. Bom, Israel Miranda sempre teve sonhos grandes. Aí comecei a trabalhar nessa loja aí, nessa venda, era uma venda antigamente. Bom, depois fui trabalhar com a Cília Peixaria aos 12 anos, trabalhei com a Cília Peixaria de quinta a domingo, e de segunda a quarta eu trabalhava com o Sr. Robson do Banco do Brasil. Ele era fiscal do Banco do Brasil e eu viajava com ele para as roças para abrir porteira para ele, essas coisas assim. Menino da porteira. Então ganhava um dinheirinho ali e aquele dinheirinho era todo lá para casa. Era para ajudar a família, porque a família era muito humilde. Na verdade, nas antiguidades, os filhos trabalhavam para ajudar os pais, né? Na renda, porque a renda era muito pouca. Sim. E mesmo assim era feliz e não sabia. Com certeza. E demais da conta. Bom, aí aos domingos a gente reunia aqueles monte de menino e com mais outros meninos de vizinho, ia jogar bola na rua, coisas que hoje não se vê mais. Hoje não tem mais. Né? Não vê menino jogando birosca mais, nada né? disso. Andando então, com aquelas rodas de bicicleta com uma talisca no meio. Com certeza. Né? Então a gente tinha os brinquedos, a gente mesmo fazia ele, porque os pais da gente não podiam fazer. Exatamente. Eu sou exemplo disso. Eu sou exemplo. A gente para comer um frango era de domingo só e olha lá. E comia os piores pedaços, os melhores pedaços até para os mais velhos. Então assim, a gente teve uma infância que eu não tenho inveja de ninguém. Hoje. A minha infância foi maravilhosamente boa. Eu fui criado no trabalho, simplesmente no trabalho. O meu pai nunca deu moleza para nós e eu agradeço muito a ele por isso. E bom, saudoso seu Antônio Boaventura. Que comecei Deus, até né? Aí aos 14 anos minha carteira foi assinada como servente e pedreiro. Mas eu vi que aquilo para mim ali não era aquilo que eu queria, eu não gostava. Mas nessa época, Zé, você tinha tempo de estudar, já estudava? Você tinha oportunidade de estudar? Com 11 anos eu concluí o primário. Que bom, rapaz. Concluí o primário, 10 anos, 11 anos concluí o primário. E depois eu não quis estudar mais não, foi opção minha de não estudar. Meus outros irmãos, todos eles estudaram, mas eu não optei por estudar, eu não gostava de estudar, embora o papai forçou um pouco a barra e falou, já que você não quer estudar, você vai ficar na rua, então, vai capinar, vai, entendendo? E dos como uma lição, né? Sim. Você não quer uma coisa, você vai fazer outra. Então, nesse período que aí eu trabalhei de servente de pedreiro, aos 14 anos minha carteira foi assinada como servente de pedreiro. Eu lembro que o meu primeiro patrão foi o Rubens Condé. Assim, depois que eu passei para essa etapa de ter viajado com o Peixeiro, viajado com o Sr. Robson do Banco do Brasil, de ter trabalhado na mercearia, esse seria o meu quarto serviço, mais ou menos. Eu trabalhei um ano, mais ou menos, mas eu não aguentava aquele trem, eu não gostava, porque eu sou alérgico a cimento, eu rupiava tudo, então o papai me colocou ir para a roça. E lá, meu pai era conhecido como Antônio Abacateiro, porque no nosso terreno, nós tínhamos lá muitas árvores de abacate, mas muita árvore de abacate mesmo. Aí pegou Antônio Abacateiro. Então o apelido do meu pai é Antônio Abacateiro e hoje o meu irmão Ronaldo Abacateiro. Pegou Ronaldo Abacateiro. Todo mundo conhece. Aí papai cismamos de plantar café nessa propriedade nossa. E eu aos 14 anos de idade, 15 anos de idade, fui eu o responsável por plantar os cafés. Então o papai comprava as mudas e me ensinava como é que fazia, eu tinha que fazer mesmo. Eu tinha duas coisas, ou eu fazia ou eu fazia. Não tinha dois tempos, não. Era um termo só? Não tinha, era só aquilo, ou eu fazia ou eu fazia. Então cortamos aquelas árvores todas, serramos que tem tudo e fomos plantar o café. Bom, nesse período, eu fiquei na roça até os 20 anos de idade, que eu fiquei na roça. Chegou um tempo que
as coisas não estavam dando para mim, mas do papai, a gente entrou em alguns atritos e tal coisa, nada... Coisa que é normal dentro de filho, uma família. em qualquer época, Com né? certeza. Bom, tanto naquela época de 1900 lá vai fumaça, quanto agora em 2000 sim, e lá, sim. do século XXI que nós estamos. Aí surgiu uma oportunidade, eu lembro como se fosse hoje, a Lucafé estava falando no rádio que estava precisando de motorista vendedor. Eu nunca tinha vendido nada e sabia dirigir a Jeep, Fusquinha, mas fui lá fazer a entrevista com eles lá. Era muita gente para fazer essa entrevista e eu, com toda a minha simplicidade, a minha humildade, como sempre teve, viu, gente? Eu sempre consegui entrar nesse trabalho e trabalhei com eles durante um período de 1 ano. Eu não vou contar o que aconteceu nesse período de 1 ano, não, porque coisa chefe ficou... Mas nós estamos contando coisas aqui, gente, isso é para servir de exemplo para as nossas gerações que estão chegando aí, né, que vê o Israel hoje passando numa caminhonete, vê o Israel hoje tem isso, aquilo outro, mas e aí? Sabe por onde ele passou? Tá contando aí, ó. Pois é, rapaz, aí trabalhei com eles 1 ano, não deu certo, voltei para a roça de novo, fui dar continuidade ao trabalho da roça lá. Nesse período eu trabalhava para os outros também, trabalhava para mim, trabalhava para os outros aplicando remédio em café, capinando lavoura de café, e essas coisas que é de praxe de roça. Bom, aos 21 anos de idade, surgiu uma oportunidade, um rapaz me chamou para fazer umas viagens com ele. Aí eu fiz uma viagem com ele, 2 viagens no Espírito Santo, de preposto com ele. E... com a empresa de Minas Gerais. A empresa de Caratinga, chamava-se Armarinho Nogueira na época. Eu trabalhei com eles lá. Aí dei 2 viagens com o rapaz e ele falou com o pessoal, canal, vocês podem contratar o Israel para ser vendedor, porque o Israel é um cara trabalhador demais da conta, ele tem futuro. Eu tive uma reunião lá com o empresário Zezinho Nogueira, que já faleceu, foi um homem que tinha uma visão, que conheci poucas pessoas que tinham uma visão como ele tinha, e ele apostou em mim e me deu uma região para me fazer, me emprestou o carro para me viajar, que eu não tinha carro, eu não tinha nada, e graças a Deus, com 2 viagens que eu dei... Vocês entenderam a oportunidade. Esse cara teve oportunidade e deu várias oportunidades para os outros. Eu sou a prova viva disso, eu vou contar para vocês. Aí eu comecei a viajar com o Armarinho Nogueira e o meu desempenho foi muito grande. Foi de reconhecimento de outras empresas grandes que posteriormente eu fui trabalhar lá. Bom, na segunda viagem que eu dei para essa empresa, ele me ofereceu se eu queria comprar o carro dele, que era um sonho de consumo meu, que era um Fiatzinho 147. Nossa Senhora. Entendendo? Tava longe, viu, gente? Tava lá atrás, hein? Meu sonho de consumo. Isso em 1982 era um Fiatzinho 147 e eles financiaram um Fiatzinho para mim. E eu com aquele Fiatzinho foi financiado para me pagar em comissão. Mas com 3 viagens que eu dei, eu consegui pagar aquele carro, porque eu trabalhava muito e conforme trabalho até hoje. E não tenho arrependimento também de trabalhar, não. Gosto, faço porque eu gosto. Bom, no final de 1 ano, eu trabalhava com eles, uma empresa de Ponte Nova, e eles me chamaram para trabalhar lá, me ofereceram uma condição melhor para trabalhar lá e uma região melhor também. Não que aqui fosse ruim, mas lá era melhor. Então eu chamei, fui conversar com o senhor Zezinho, eu agradeci ele pela oportunidade que ele tinha me dado, e ele me falou comigo: ó, Israel, você foi um dos poucos que conseguiu pagar um carro aqui em pouco tempo. Então o seu futuro é grande, você vai vencer na vida, você é um cara muito trabalhador. E me desejou boa sorte, eu fui para Ponte Nova. E para ser vendedor nunca foi fácil, né, Israel? Não, vender nunca. Não é fácil, vender é uma arte. É uma arte. Ser vendedor... cada um tem o seu dom para alguma coisa. A melhor coisa que tem no mercado hoje é ser vendedor, com toda a dificuldade. Agora, mesmo com essa geração de internet... Tudo. Mas vender é uma arte, vender é para poucos. Entendendo? Tem que ter habilidade, né, Israel? Não é só você pegar uma pastinha aqui e achar que vai vender, aqui não é não. As coisas é completamente diferentes, mas é o melhor, tem que ter seriedade, é uma das profissões melhor que existe. Eu participei disso, com certeza. O Edson é prova viva disso. Eu vou chegar lá na história do Edson. Bom, aí trabalhei com essa empresa de 83 até 85, ganhei dinheiro, mas gastava tudo, jogava tudo fora, que eu tinha muita vaidade, era rapazinho novo, não estava acostumado com tanto dinheiro,
Eu ganhava Isso sobe para a cabeça de qualquer um. Não é? Né? Qualquer um Com pode passar por certeza, isso. Por isso que às vezes a gente entende os nossos jovens, Sim. né? E a gente tenta corrigir eles, Sim, porque a gente mas já passou por isso. Só que eles, tipo assim, olha, você passou, mas eu não passei. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando que eu joguei o dinheiro fora com vaidade. Era cordão de ouro, era bolseira de ouro, você perdia que tem para lá e comprava outra, não tinha problema. E você estava num carro bonito, você pagava um ágio, eu vendia aquele perdendo dinheiro para comprar um outro pior do que aquele mais caro, só por vaidade. E sempre com meus sonhos. Em 85, em 86 eu me casei com a minha esposa, que é minha esposa até hoje, é a Maria do Carmo. E em 87 eu tive a minha primeira filha, a Tayana. E sempre eu sonhava, almejava em crescer na vida. Eu já tinha minha casinha, mas eu queria ter uma caminhonete. Meu sonho era ter uma D20. Era o meu sonho, era ter uma D20. Bom, e para me ter esse carro, eu tinha que abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, eu viajava e já não podia dormir mais em hotel e nem comer em restaurante, porque eu tinha aquele sonho de ter uma caminhonete. Então eu passei a viajar e ia dormir no carro. Carregava a minha cozinha no carro, à noite trabalhava durante o dia, à noite eu encostava num posto de combustível e ali eu ia fazer a minha janta, eu jantava, dentro do carro dormia, não só eu e mais mais dois prepostos que andavam comigo. A gente era tudo pessoas muito simples, muito humildes, e dormia em qualquer lugar, em qualquer canto. Bom, foi numa trajetória dessa que entra o Edson. Vou contar. Entendendo? Então essa parte aí eu vou contar para vocês entenderem. O Edson sempre foi de roça, né? Vivia na roça. E o carro que eu conhecia era um Jeep que hoje ele tem ali, guardado ali atrás. Então os carros que eu conhecia. Morava na roça, muito tempo, trabalhando na roça. Não tive tempo de estudar, porque como o Israel falou, eu tinha que trabalhar para ajudar meus pais, as rendas eram poucas. E além de ter que trabalhar para ajudar os pais ainda tinham os vícios, que era bebida, bebia muito. Então chegava no final de semana, metade do dinheiro que ganhava fazia a comprinha, a outra metade era para beber. Eu sei muito bem disso. Então assim, era uma situação muito complicada. Gente, e eu vou para vocês, passei por tudo isso, o Israel conhece a minha família, conhece a minha trajetória. Eu não fiquei com trauma disso. Né? A gente foi muito judiado pelos pais, meus pais eram muito severos com a gente. Tinha muitos filhos, parece que ter aquele muito filho e tal, aquela dificuldade, e ele não tinha questão de situação de paciência. Então eu sempre fui o mais velho, eu era o que cuidava dos outros irmãos, eu era que arrumava a casa, eu que fazia comida, eu que lavava a vasilha. Então assim, pegava uma bacia cheia de vasilha, ia pro riacho para lavar e tal. E fui vivendo assim, fui crescendo naquela dificuldade toda. Que eu lembro de cada passo da minha trajetória, da minha vida. Dos meus 6 anos de idade até hoje, eu lembro de cada coisa. Se for contar aqui, esse bate-papo aqui não dá conta. Então, resumindo, meu pai mudava muito de fazenda, saía de uma fazenda para outra, ia para outra. Então a gente já morou em fazenda que era muita fartura, Israel, muita fartura, era gostoso demais. E a gente nem entendia aquilo. E aí completei meus 14 anos, a gente foi morar numa outra fazenda, que era uma fazenda que tinha muita fartura de água, de rio e tal. Cheguei a morar numa fazenda para tomar conta de menino, dos donos da fazenda, para fazer companhia. Lá foi onde eu tive minha primeira experiência de estudar. Que tinha uma escola do lado da casa dos fazendeiros, e tinha uma escola no alto, e você falou do Fiat 147 aí, lá por cima da escola era a garagem. O dono da fazenda, ele tinha 2 Fiat 147, 000. Um ele usava e o outro ficava de reserva guardado, que era um vermelhinho de carroceria. Aquilo é como se fosse a sua caminhonete hoje. Com certeza. Então, assim, o senhor tinha um luxo. Ele tinha um chapeuzinho, esse chapeuzinho de idoso, que vem assim, termina aqui na frente, tipo um boné, mas que não é um boné, vocês sabem o que eu tô falando. E ele mandava, eu todo dia de tarde, plantar uma cana. Vai lá na vagem e planta lá. Só que eu ia da estrada, a vagem era um pouquinho longe, eu jogava aqui como se fosse uma flecha. Pegava 2, 3 móis de cana, chegava e jogava. Ele voava lá e fincava. Um belo dia ele falou assim: você não está plantando, né? Você tem que plantar.
para depois você ver o fruto da colheita. Não entendia nada. E toda vez que eu ia, de dar estrada eu jogava. E a minha sorte é que ele ia e fincava certinho lá. Então, eu aprendi uma coisa com esse senhor muito bacana. Ele me ensinou, falou assim, ó, não grita. Não grita com ninguém, não chama ninguém gritando, que é feio. E eu aprendi muita coisa com esse senhor lá nessa fazenda e tal. E aí, vivi um bom tempo lá. Foi lá que eu até contei a história pros leitão, de que quando eu fui morar lá, eu não sabia comer carne. A gente comia 3 torresminhos de carne, bem pequenininho, tamanho de um dedo assim, cortadinho assim, para comer um prato de pirão de água fria, água morna, com aquilo, jogava um pouquinho do óleo do fritado e misturava para comer, era todo dia assim. Quando eu fui levar para essa fazenda, eu cheguei lá, primeiro dia, gente, primeiro dia, foi uma janta, a janta foi uma sopa. Aí eu falei, mamata, essa sopa aqui, ó, filé. Com pãozinho de radolinha, cortou o pãozinho, a sopinha. No outro dia de manhã, um café da manhã, bolo, que eu não tinha costume nem tomar café. Bolo, café com leite, eu falei, que maravilha. Aí eu tô assim, como é que vai ser o almoço? No almoço, chegou outra mulher para fazer o almoço. Já tinha um, chegou outro. Eu falei, rapaz, é sério isso de comida? E aí, Israel, faz comida ali, deu 11 horas, aquele monte de comida. Aí eu pensei, vamos fazer um pratinho para mim, eu vou sentar lá no corredor e vou comer. A dona da fazenda, a mulher do fazendeiro, falou, você vai comer com a gente na mesa. E eu olhei aquela mesa, Israel, farta. Não fartava nada. Tinha tudo. Galinha cozida, galinha frita, carne cozida, carne frita. E eu falei assim, eu vou no mais fácil, que é a carne cozida. Aí colocou arroz e tal, o motorista do fazendeiro sentado, uma convidada, o fazendeiro do lado, a fazendeira do outro. E eu sentado aí, eu peguei a comida, e rapaz, dei umas 3 colheradas de comida. E peguei um pedaço de carne, chapei pra boca, e tô mastigando, aquele trem embuchou na minha boca, Israel. E eu falei, como é que eu engulo isso agora? Eu falei, eu tenho que engolir, não posso voltar pra trás. Porque o trem virou tipo uma bola de capim, de boi, quando tá mastigando. Eu sei como é que é. E aí, garrou aqui na garganta, e aí eu parei. Eu parei no tempo, falei, agora, não descia nem voltava, fui ficando vermelho. Aí a empregada de lá da cozinha, ela viu. E chegou, gente, o Edson tá entalado. E eu calado aí, o motorista veio, deu 2 tapaços nas minhas costas. Aquilo desceu, acho que até com sangue, com tudo. E me deram um copo de suco, bebi, aquela fome passou. Então, contando isso, foi uma experiência que a gente passa, né? Que a gente não estava acostumado com essa situação. E daí, voltei para a roça de novo, para meus pais, aquela dificuldade toda. Com o tempo, a gente foi morar em uma outra fazenda que já ficava perto da BR-101. Com o tempo, meu pai foi morar no Flecha. Posto Flecha. Posto Flecha. Foi onde eu conheci a família dele. Aí eu fui trabalhando ali e pedi emprego lá no posto lavador de carro. Ele falou, a gente não pode, eu trabalho de graça. Mas como assim? Eu só quero aprender. E aí foi assim, entrei no posto de lavar carro, que era uma rede de apoio que tem lá da Itapemirim, na época passava lá, várias empresas de ônibus que passavam naquela época lá, parava lá e tal. E aí eu comecei a trabalhar lavando carro, esfregando carroceria de carro, os meninos zoando, e fui trabalhando. Com o tempo eu virei manobrista lá do posto. E aí chegou esse cara lá, começou a chegar esse cara lá com a equipe dele numa caminhonete. Não. Uma caminhonete. Não, não foi caminhonete não. Quando eu cheguei a primeira vez, já foi no Uno. E a gente dormia no Uno. E chegamos nesse posto, eu conheci o Edson. Assim que eu encostei na cozinha do posto lá, o posto era até organizadozinho, tinha uma cozinha onde os caminhoneiros paravam para fazer comida. Eu falei assim, opa, esse lugar aqui é para nós mesmo. Tem a cozinha onde nós podemos lavar nossas vasilhas. Até perguntei, ele, assim que eu encostei o carro lá, ele chegou lá para saber o que se tratava. Eu perguntei assim, podia dormir ali, ele falou que... Nem imaginar que eu ia virar um repórter cinematográfico desse jeito. Podia dormir ali sim, tranquilamente e tal coisa, e a gente já fizemos assim, logo uma amizade assim no primeiro dia, e dormimos no carro ali naquela noite, e nessas alturas do campeonato,
Vai, vem. Eu só sei que nas próximas vezes que você voltou, você já voltou numa caminhonete azul. A gente fez muita viagem, a gente fez muita amizade. Muita amizade mesmo. E o Israel via a dificuldade da gente ali, o Israel passou a conhecer meu pai. E nessa época, eu vendo eles ali, fazendo comida ali, dormindo, um dormia na rede, outro dormia na tampa da caminhonete, o outro dormia, eram 2 carros. O outro dormia no outro carro e tal. Na época eu te conheci. A caminhonete é posteriormente. Aí quando eu já te conheci, você já estava na caminhonete, por isso que eu lembro da caminhonete. Não. Foi aí que meus olhos encheu, opa, caminhonete e tal. Você não me conheceu na caminhonete. Presta atenção, Edson. É porque é muito tempo, Não gente. tem muito tempo. Isso vai para... Ih, tá doido? Isso foi em 1990. 1990. Isso. E em outubro de 90, eu estava lá nesse mesmo posto, nesse mesmo lugar. Era uma noite, era um final de semana, e eu ligando do orelhão para minha esposa. Que ia ligar de orelhão mesmo. Ela falou comigo o seguinte, que... Aliás, era uma cabine telefônica, que a gente... Naquela época você ficava com a filha, esperando todo mundo conversar com o Lá no parente de posto São Paulo. Flecha tinha uma posta. Aí eu estava nesse posto telefônico, liguei para casa, a minha esposa falou comigo que a minha carta de crédito da caminhonete tinha saído para mim. E era 18, parcela paga, e eu fui contemplado da minha caminhonete. Bom, aí que entra a história do Edson mesmo. Porque, mas voltando um pouco atrás, a família do Edson era muito humilde mesmo, muito humilde mesmo. O pai dele, apesar de ter o vício de beber, mas trabalhava demais. Era um monstro para trabalhar. Aquele homem, eu lembro que ele acordava 4h30 da manhã para cuidar de uma horta que ele plantava na beirada, nas margens da BR. Que ali era para tirar... ajudar a renda, complementar a renda deles. Que eles eram bastante irmãos. Então o pai dele levantava 4 horas da manhã e ia cuidar daquela horta, aguar aquela horta, e ia para o trabalho, chegava à noite do trabalho ali, cuidar da horta, e final de semana ele enchia os balaios de legumes e verduras e ia vender na feira. Na verdade, a gente colocava num carrinho de mão. Isso, e ia com carrinho de mão para 3 quilômetros da cidade, a gente ia vender. Eu fiquei muito amigo deles, já passei a frequentar a casa deles, a almoçar na casa deles, a mãe dele, o pai dele, teve muita obrigação a eles, porque... Nessa época eu ofereci para ele, como eu tomava conta de uma casa, uma casona grande, a casa eram 3 quartos, tinha banheiro, tinha chuveiro quente e tal. E eu fui oferecer para eles, gente, por que com vocês vêm aqui? Fica lá, porque eu fico lá sozinho e tal. Mesmo. E aí eu lembro que eles já não encostavam nem no posto mais, já chegava com a caminhonete, encostava numa garagemzinha que tinha do lado de uma barcaça de secar café, de cacau. E já ficava lá, já fazia comida na cozinha já e tal. E era todo final de semana, você já ficava ali e tipo assim, ia pra rua pra fazer um lanche, alguma coisa assim. Pra gandaiar mesmo. E pra gandaiar também. E aí já ficava ali. Foi daí que o Israel foi me fazer uma proposta. Nesse período que a gente passou a dormir nessa fazenda velha, nessa casa velha, a gente colocava os nossos colchãozinhos no chão lá e chegava de tarde. Tinha um pouquinho mais de dignidade, né? Entendendo? Mais tranquilo. E aranha andava em cima da gente. Lá tinha muita aranha, né? Era um trem esquisito demais, mas tudo bem, isso aí tudo é história, né? Bom, aí quando eu recebi... Por isso que eu falo, né, gente? Gentileza gera gentileza. Né? Aí quando eu recebi a notícia que eu tinha sido contemplado no consórcio da D20, e era o meu maior sonho de consumo. Bom, eu tinha que vir embora para o Caratinga para resolver essa situação. Só que eu não podia largar o meu serviço lá, eu vim embora para o Caratinga. Eu tinha 2 rapazes que viajavam comigo, mas eles não dirigiam muito mal, não tinha muita maldade não. Foi aí que eu falei assim, ô Edson, rapaz, eu estou pensando em largar esse carro com os meninos aqui, você não quer viajar com esses meninos? Gente, o carro era um Golzinho 1000. Quando saiu, eu lembro como hoje, um Golzinho 1000. Era o Fiatzinho mesmo. Era o Fiatzinho? Era o Fiatzinho, o Golzinho depois também. Verdade. Aí, mas eu peguei, foi o Golzinho. E aí o Edson falou assim, não, eu vou demais da conta. E eu até achei muito bonita a atitude do Edson, posteriormente isso. Eu vou chegar nessa história aí. O Edson, então não, eu vou, Israel, eu vou dirigir para vocês, então, vou conceder. Sem habilitação, não tinha carteira, não tinha nada não. Mas esse cara é doido. Ia pro sertão da Bahia. Me dá oportunidade, sem habilitação, sem saber ler. Sem escrever, malmente sabia escrever o meu nome, malmente. Só conhecia o Gandu, mas só conhecia o Gandu, mas nunca tinha ido numa praia na vida. Morava a 80 km da praia, nunca tinha ido na praia.
E aí esse camarada aqui, velho, fez tudo isso aí. E tudo isso que acontece onde eu tô hoje, esse cara aí. E ele fica dando de humilde. Não, o mérito é seu. Que mérito meu, rapaz? Ninguém tem mérito se você não tiver ajuda de outra pessoa, não. E eu tive desse cara aí. Vai. É bondade sua, Edson. Aí o Edson, não, eu vou sim. Aí eu conversei com os meninos que estavam comigo, ó. Segunda-feira vocês vão acabar de fazer essa parte aqui e vão lá para a região do sertão da Bahia, lá em cima, lá para a região de Maracá e Barra da Estiva. O sertão lá, o Edson vai dirigir, porque lá é roça mesmo, pode ser que às vezes... É lugar mais tranquilo, não tinha tanta blitz igual tem hoje, né? Ah, então tá bom. Aí, rapaz, nessa situação aí, eu vim pro Caratinga de ônibus para resolver a situação do meu carro. E o Edson foi viajar com os meninos lá pro sertão da Bahia. E eu larguei a minha pasta de viagem, com livro, com talão de pedido. Foi onde eu comecei. Tudo dentro da pasta, tudo lá dentro do carro lá e vim embora de ônibus pro Caratinga. Deixa eu te recordar uma situação. Eu fui pro sertão, mas a minha primeira saída, isso eu recordo bem. Uhum. A minha primeira saída, a gente saiu de Gandu, uma segunda-feira, quando a gente saiu, eu com uma mochilinha, um embornalzinho. Uns paninhos de bunda uns dele. paninhos de bunda. Eu dirigia mesmo, gente. Eu era um fominha de carro, digamos, eu era um fominha. Eu era pioi. Eu sou até hoje. Não era não, né? Eu sou até hoje ainda. E aí, a gente subiu, pegou o carro, subimos pra região de Camamu. Camamu, a gente foi pra... Aí o primeiro cliente que eu fui atender, eu não vendi, o cara comprou. Me apresentou, saiu e deixou lá. Foi lá em Camamu, na cidade de Camamu. O cara comprou de mim, lembro como hoje. Comprou aqueles rolos de plástico de cozinha. Ô Edson, eu vou te cortar aqui na curva aqui, Edson. Corta aí na curva aí. Bom, você tá colocando o carro na frente dos bois. Então tira o carro da frente do boi. Bom, o Edson Camamu não era sertão da Bahia, não. É sul da Bahia. O Edson foi pro sertão da Bahia e uma cidadezinha chamada Contenda do Sincorá, onde começava o giro. Jiquié entrava para Contenda do Sincorá e dali... Região boa. Ia pra Chapada Diamantina. Adorava aquela região, adorava. E o Edson vendo os meninos vender, ele viu meu livro lá dando bobeira lá na coisa, e falou, sabe da coisa? Eu vou vender também. Que a princípio eu fui contratado só para dirigir o carro. Aí ele chegou mesmo sem habilitação, viu? Ele chegou num cliente lá que chamou Sr. Tarcísio, lá em Itanhaçu, e falou, Sr. Tarcísio, eu tô dirigindo para Israel, eu não sei ler, eu não sei escrever. Gente, meus professores foram os clientes, gente. Mas eu preciso... Uma tabela de preço. Eu preciso de fazer alguma coisa, porque o Israel me contratou para dirigir para eles, mas eu preciso aprender esse trem aqui. Só podia ler o livro aí, as coisas que o senhor gostar, o senhor mesmo anotar para mim aqui, etc e tal, etc e tal. E foi assim que esse cara começou a aprender a ler e a escrever. Claro, com a ajuda dos meninos, com o Marcos, o Marquinhos, né, que hoje é um dos gerentes aí de transporte da Frical. Eu lembro como hoje que eles tinham paciência, o Lucas, né, o Júlio, né, o Marcinho. E aí, o Marcinho não tinha muita paciência, não. Agora o Lucas, o Marcos, os meninos, esse Marcos, ele era preposto do Amos. E a gente encontrava no mesmo lugar para comer e de noite ficava em cá. Ô Edson, pega essa tabela aqui, tá vendo? Vai lendo aqui e vai copiando. Porque quando você chega no cliente, mesmo que tem cliente que não vai ter essa paciência que esse outro aí teve, não. Sim. Então assim, aí eu comecei a copiar em um caderno que o Israel comprou pra mim, pegou de um cliente. Ó, Neguinho, não que você não estiver fazendo nada, Neguinho, que é meu apelido pra eles é Neguinho. Você vai copiando aqui, cara, os negócios aqui, que aí você vai acostumando. O negócio é se acostumar. A leitura você vai aprimorando depois. Né? E aí eu falei assim, será que dá certo? E eu tinha maior vontade de aprender a ler. Tinha muita vontade, muita vontade. E, gente, nós estamos contando essa história porque eu aprendi a ler com tabela de preço. Na marra. E o Israel sempre assim, foi prestativo comigo, gente boa, mas também ele era rígido. Ele era rígido comigo, sempre foi sério. Então ele me tratou tipo como um filho que ele pegou, adotou e que ele queria ver brilhar. No entanto, que tudo que eu faço hoje, minhas conquistas e tal, eu levo para ele. Porque eu me acho no direito de levar para ele. Né? Quando eu vim para trabalhar na televisão, que eu estava trabalhando entregando tabinha para os lugares. Eu estava lá em Arapiraca, gente, aí consegui o meu primeiro emprego na emissora aqui,
né? Que foi minha primeira casa, que foi o Super Canal, que me deu oportunidade justamente para dirigir. Bom, mas voltando ao assunto aí, depois o carro custou sair para mim aqui em Caratinga e esse tinha que vir para Caratinga. Já tinha acabado a regional e o Edson veio também. Veio para Caratinga e aqui ficou lá em casa e aí vai, olha, vamos fazer o seguinte, você está com muito esforço, muita força de vontade, você vai aprender a mexer nesse trem, você vai trabalhar de vendedor também comigo. Vamos chegar ao rei nesse trem aqui e tal coisa. Bom, nessas alturas do campeonato, a caminhonete que eu chegou para mim. Nessa época você estava. Ela chegou para mim numa. Chegou a caminhonete, você já estava com uma situação melhor. Você comprou um outro carro zero para poder a gente trabalhar. No dia 6 de janeiro, ela chegou para mim. No dia 8 de janeiro, eu chuchei debaixo do viaduto ali, num poste. Exatamente, eu fiquei sabendo disso. Aí com 2 dias de uso, eu chuchei debaixo de um poste ali. Empolgou demais, não? Talvez foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu fiquei sabendo, eu não estava aqui não, mas eu fiquei sabendo. Tem que ser contado, porque, que pareça, eu estava rebocando um outro carro velho meu, que eu estava sendo lanterna nele, aí levar para o pintor. Então eu acabei amassando a minha caminhonete 0 bala, e o outro carro que já estava reformado bateu atrás também, acabou de foi duas cepadas ao mesmo tempo. Bom, aí eu fiquei quase que a pôr mexerica, porque o carro que eu tinha para viajar era aquele carro. Então eu levei aquela caminhonete para consertar na Ford. E quem queria viajar na caminhonete zero foi viajar num Corcelzinho 1, que a Ford tava na vontade de viajar aquela caminhonete com os pneus desse tamanho, uns birrão danado. Enquanto eu consertava a minha caminhonete, eles me emprestaram um Corcelzinho 1. E assim eu fui pra Bahia. Eu já tinha um outro. Aí, nessas alturas, eu comprei um Gol 1000. Ô, gente, eu tenho foto da caminhonete. Nessa conversa aí, eu vou colocar a foto dela. Eu, naquela época, em 1994, que eu tirei foto com ela. Porque em 1995 eu tirei minha habilitação com ela. Foi muito fácil passar, porque eu já tinha um mau costume com ela. Foi uma mata. A habilitação sua foi em 93, Edson. Foi em 95. Lá em Cícero Dantas, chegamos em... Não, precisa mostrar não. Eu ia mostrar a data. Chegamos em Cícero Dantas. Foi em Cícero Dantas. O pessoal estava tirando carteira. A banca, né? Era como aquele. Eu era muito conhecido lá. Eu era galera, muitíssimo conhecido lá em Cícero Dantas. E tinha uma moral. O povo gostava muito de mim, demais da conta lá. Inclusive, eu costumo dizer que é minha segunda casa. Não, Cícero Dantas, na Bahia. Eu gosto demais também. Eu tinha uma banca de tirar carteira lá e tinha o Edson, mais dois. A banca de Alagoinhas foi pra lá. E ninguém deixa tirar carteira, não. É. Foi vocês tudo pra tirar carteira. Aí foi lá, eu paguei as taxas, tu tinha que pagar. Verdade, tinha uma taxa do banco. Eu paguei as taxas, tinha que pagar, etc. E conversei com o pessoal, não, manda os meninos pra cá. Naquela época a taxa, eu lembro como hoje. Era 11 cruzeiro ou era 11 reais, não tem assim. Detalhe eu não lembro. Eu lembro. Sei que os 3 meninos que trabalhavam comigo, os 3 tiraram carteira. O Massim, teve um outro que ele hoje é mecânico, eu esqueci o nome dele. Eu sei quem que é. Ele é um mecânico, ele é da época que nós tiramos junto, eu, Massim, ele... E teve mais o outro eu não lembro quem é. Os meninos tudo conseguiram tirar a carteira lá na Bahia, lá em Cícero Dantas. Tiraram na raça, viu, gente? Não foi comprada, não. Não, fizeram comprou só a taxa. Fizeram o exame psicotécnico. Fez tudo lá. Entramos na salinha lá, marcou os pontuários certinho. Muita gente tomando pau, porque eles não sabiam nem fazer uma baliza. Eu ajudei muita gente, porque eu já tinha tomado um pau antes. Eles deram entendeu? Show, Peguei o carro dele escondido, ele não sabia. Ele deixou o carro dele lá na Bahia comigo. Neguinho, vou deixar esse carro aqui para não gastar gasolina, vamos embora pra Bahia. Aí eu peguei o golzinho, era um golzinho, um golzinho desse que não saiu, que atrás tem escrito 1000, que era com a metade amarela e a outra metade verde. O 1000 era de amarelo e o outro número era verde. Ele deixou o carro lá comigo, menino. Aí um delegado lá, você tem um carro aí, tá precisando em Itabuna, eu vou te treinar você para você tirar a habilitação, nós vai lá. Beleza. Peguei o golzinho, o delegado na época, só não vou falar o nome dele não, que senão já deve estar aposentado, nem sei se tá vivo ainda. Pegamos o golzinho, partimos para Itabuna, chegou lá aquele trem ignorante, cheguei lá, uma dor de barriga, fui pro banheiro, quando eu voltei do banheiro, a prova já tinha acabado já, aí eu voltei embora sem habilitação. Bom, vamos, aí tá bom, beleza, aí o Edson engrenou mesmo como vendedor e nós fomos até 95, quando veio o plano, a mudança de plano real. Exatamente. Essa empresa que eu trabalhava nela, ela quebrou. Era Socom. Ela quebrou
como muitas empresas quebraram na época, muitas verdade. empresas quebraram que R$1 passou a valer R$3, quer dizer, desvalorizou demais da conta, Aquele que teve valorizou demais da planejamento, conta da moeda. aquele que planejou antes permaneceu. Inclusive, Os que eu não acabei planejou, perdendo essa caminhonete minha posteriormente por conta de 5 parcelas que eu deixei de pagar. Porque Me lembro. eu pagava 900, tive que pagar 2.700, foi 3 vezes Aí mais. saiu da alçada. Então eu não aguentei pagar e perdi ela, perdi essa caminhonete. Com a justiça, né? Para o pessoal aqui do seguro, do consórcio aliado. Consórcio. Bom, aí as coisas ficou muito feias para mim, a minha situação ficou crítica. Aí nessas alturas o Edson já não podia trabalhar comigo mais, que eu também estava desempregado. Mas eu tinha que me virar, né, gente? E eu me reinventei. Eu me reinventei. Eu lembro que o Israel, eu tava lá na Bahia, o Israel só, neguinho, não dá mais pra você viajar comigo mais, eu não posso mais te bancar, não posso mais garantir nada pra você, a situação ficou ruim. E eu lembro que eu tava na cidade, lá no quilômetro 100, com os meninos. Eu falei assim, não, mas eu não posso voltar pra trás, não. Eu falei só, neguinho, minha responsabilidade com você acabou. O que eu pude fazer, eu fiz até aqui. Não é assim, não. Você vem pro Caratinga. Aí eu vim de Osasco. E você vai se dar bem na sua vida. Aí eu vim com os Você vai trabalhar aqui. Exatamente. E ele começou a trabalhar com os caras aí, com joguinho, viajando com joguinho, coisa. Seu irmão depois me pegou. Até surgiu a oportunidade de ele trabalhar onde ele está até hoje. Entendeu? Eu estava trabalhando na época com outro menino que mexia com tabinha, que eu falei, eu estava lá em Arapiraca, no Lagoas. E aí quando eu liguei pro meu irmão, o Edivan, que trabalhava lá no LCM do Pepeto, falou comigo, eu já tinha pedido pro Saulo Garcia. Nós trouxemos uma família do Oeste para Caratinga. Exatamente. Ele veio para Caratinga e posteriormente ele pegou minha caminhonete e foi buscar. Exatamente, a família dele lá na Bahia para morar em Caratinga. Sempre me ajudaram aqui, sempre. Nunca teve esforço com negócio de carro com Israel. Ô Israel, eu tô precisando do carro, e você vê que é difícil a pessoa arrumar um carro para um funcionário para ir 1.000 quilômetros. Tipo assim, e ainda bancar despesa ainda. Bancar despesa ainda, não é pra qualquer Mas não estou cobrando isso não. Eu só estou falando assim, porque a trajetória de vida desse menino foi muito a nossa trajetória de vida. Que a minha não foi nada fácil não, e não é até hoje. Sempre de um é pior, né, Zé? Entendeu? Certo. Mas hoje está muito melhor do que antes. Porque as coisas se resolvem mais fácil. A minha vida é toda baseada em sonho, assim como eu sonhava em ter minha casa própria, assim como eu sonhava em casar e ter filho, assim como eu sonhava em ter uma caminhonete, tive, e hoje eu tenho muito mais do que eu sonhei. Deus me deu tudo em dobro, porque eu sou trabalhador, eu sou honesto e tenho muita fé. Entendeu? Por isso, pessoal, por isso que eu falo, vocês estão vendo, nessa história tudo que o Israel contou, que eu contei, pra vocês entenderem aonde que eu encaixei em Caratinga. Por isso que quando eu falo para vocês que a gente vive de oportunidades. E eu sempre aproveitei as oportunidades, todas elas, pro bem. Então, eu fui um exemplo para esse cara aqui. Vim para Caratinga, trabalhei em todas as emissoras, trabalhei na Record. Quando eu falei com ele que eu trabalhava na Record, fui na casa dele, falei, Israel, agora eu trabalho com uma parceria entre a DOC, eu sou funcionário da DOC, mas presto serviço para a Record. Ele ficou muito emocionado quando eu fui lá na casa dele falar com ele, porque eu sempre me senti na obrigação de passar para ele, porque ele deu outra oportunidade para umas outras pessoas que decepcionou. E eu fiz questão, com o meu aprendizado, com o ensinamento que ele me deu, de nunca decepcionar ele. E eu acho que até agora eu não consigo decepcionar. No entanto, que eu sou um fruto desse cara, e hoje esse fruto desse cara está gravando um programa com esse cara. Agora, fala a verdade, você imaginaria, hoje você está sendo entrevistado por um neguinho que era analfabeto, que trabalhava na roça, puxando enxada, cobra pros pés? A vida claro que a gente sabe que a vida surpreende, mas a gente não espera. A vida nos surpreende quando a gente quer ser surpreendido por ela. Tudo aquilo que você almeja na sua vida, que você sonha e busca, principalmente com trabalho, com honestidade, você vai alcançar mesmo, literalmente. Esse fato que você está falando aí, eu poderia imaginar você muito melhor até do que você está hoje, porque você teve mérito de aprender a ler sem ninguém escrever, sem ninguém te ensinar. Aprender a escrever na marra. Dirigir sem ninguém me ensinar. Então, assim, isso aí não, isso aí até é a coisa mais fácil mais prático. Mas, entendeu? Então, eu estou dizendo assim, que as dificuldades que você teve na sua vida, você venceu elas, você passou por cima delas igual um trator, você atropelou elas. Assim como eu atropelei as minhas dificuldades, entendeu? Então hoje, se você está nesse patamar aí, é muito mérito seu sim,
e eu tive uma ajuda, eu te ajudei, eu acreditei em você, eu confiei em você, eu confiei naquela família que eu conheci na Bahia, lá humilde, pobre, mas que passava honestidade pra gente, passava tranquilidade pra gente. Tanto é que hoje o seu pai e a sua mãe é um casal que eu respeito muito seus irmãos, e eles também me respeitam muito, e quer dizer, então assim, Gente, para quem não sabe, né? São valores que a gente não compra, a gente adquire. É. São valores que a Para gente... quem não sabe, né, Entendeu? Israel? E depois das oportunidades, eu trouxe toda a minha família para cá, que eles moravam lá na Bahia, passavam muita dificuldade. Muita, e hoje está né? tudo bem aqui, graças hoje a Deus. todo mundo tem as casinhas casa, deles, tem um emprego, tem uns e empregos, tal. tem uns Você carrinhos vê de andar. Tem. Você vê o Edivan, gente, hoje eu não imaginava, o menino também que tem a mesma trajetória que eu, não sabia ler, não sabia escrever. Hoje o cara trabalha na produção de uma grande banda aí, sertaneja, que é o Israel Novaes, lá em Goiânia. Sim. Então você vê aí o nosso esforço. Tem uma irmã hoje que é professora lá em São Paulo. Quer dizer, Né? Então assim, vê todo mundo do mesmo patamar, não conseguiu ler. Eu tive irmã que passava por dificuldade e que hoje, graças a Deus, não é que a gente tem uma vida de mar de rosa não, mas pelo que a gente viveu, o que a gente passou, a gente estamos bem. bom, então, cara, então é isso aí, a vida da gente é cheia de curva, e você tem que procurar a linha reta, você chegar no patamar que você gostaria de chegar. Então eu sou uma pessoa que a minha vida foi toda baseada em sonhos, eu quero ter isso, Deus me deu o dobro, eu quero ter uma chácara, Deus me deu duas, eu quero ter um terreno, e assim por diante. O exemplo, vocês estão vendo aí esse fundo aqui, nós estamos gravando num galpão, um depósito que ele tem, que ele trabalha, como sempre ele mexeu com vendas e tal, ele aprimorou, ele trabalha para os outros. Hoje ele dá emprego, ele é atacadista, entendeu? Então assim, quem não sabe quem é o Israel Miranda, né? O Israel Miranda é um atacadista de Caratinga, né? Que fica aqui hoje, situado aqui no bairro Zacarias, não precisa falar o endereço, porque né, tem gente boa, mas tem gente ruim, maldosa, que gosta de pegar as coisas para fazer sacanagem com os outros. E aqui não é isso que a gente quer passar. E essa história de vida que eu puxei aqui, justamente com Israel Miranda, porque essa história de vida, nada mais que nada menos, teria que ser com ele. Vocês entenderam por que teria que ser com ele e por que foi gravado aqui? Justamente, poderia ter gravado num sítio top dele, poderia ter gravado na sala chique dele, no jardim da casa dele, mas não. A gente preferiu gravar aqui porque isso aqui retrata a nossa história, a minha história de como começou e a história do Israel de como ele me deu a oportunidade. Ele acreditou em várias outras pessoas que eu tenho certeza que não deu esse orgulho para ele. E eu não, eu até agora eu procurei dar esse orgulho para ele. É um cara que sempre me estendeu a mão, sempre me ajudou quando eu precisei. Até pouco tempo atrás eu chegava num sufoco, Israel, neguinho, não, o que você precisa? Sempre, sempre. Então assim, ele sempre, pra mim, ele foi um pai presente, é um segundo pai que eu tenho em Minas Gerais. Tem que dar uma puxão de orelha dele de vez em quando também, que de vez em quando ele quer fazer ele vem quando me liga, ô neguinho, você não precisava passar por isso, tá vendo? Então assim, eu falei, porque eu não te escutei, Israel. Se eu tivesse escutado, e por isso que eu falo, gente, isso está sendo gravado, né, para os netos dele, os bisnetos dele, os meus netos, um dia escutar a nossa história e pelo menos, pode atender, Israel, isso aqui é normal, nós estamos num programa que, se for urgente aí, ó, enquanto eu tô falando aí, ele tá falando. Bem. Tá atendendo a esposa dele aqui, ó. O programa é isso aí, a história de vida, né? Então, o Israel foi a pessoa que me estendeu a mão, que me ajudou. E por isso hoje, eu estou gravando hoje aqui nesse local aqui, justamente para que a gente possa explicar melhor, falar melhor. Porque o Israel foi o cara que abraçou, me trouxe para Caratinga, né? E me ensinou. E como se diz, né? Ele me tornou homem. Hoje eu estou aí, uma empresa bacana que eu trabalho, que é a Docto, com a oportunidade aí do Cláudio Leitão, do Pedro Leitão, família Leitão, que está sempre aí me apoiando, que inclusive esse programa vai ser passado tanto nos meus canais, quanto também na Docto, em parceria. Então por isso eu falo para vocês, que a oportunidade é única e a gente tem que aproveitar as oportunidades. E o Israel Miranda, ele me deu essa oportunidade e eu procurei não decepcionar. Ele estava atendendo a esposa dele aqui, porque para atender a esposa, se ligar e não atender, você sabe como é que é a história, né? Chega em casa, é aquela situação. Não é? Mas eles são um casal top,
entendidos, adultos, né? Que vivem aí, as gerações aí, muita gente a gente sabe que não aguentou o casamento e tal, e o Israel tá aí. Tá aí. Né, Israel? 40 anos namorando a minha namorada. A minha eterna namorada. Fala que é namorada! Olha, eu não posso ser exemplo pra ninguém. Porque eu já passei aí por alguns casamentos, eu não dei sorte no amor, também não quero ter mais, entendeu? Quero levar essa minha vida, ó, carecando a cabeça aqui, ficando velhinho, cabelo grisalho igual do meu pai velho aqui também. Ô Israel, suas considerações finais, né? Bom, fica à vontade, fala aí quem é Israel, passa pro pessoal aí o que o pessoal precisar, onde encontrar o Israel e tal. Se quiser passar telefone, fica à vontade. Bom, então aqui é o seguinte, eu tenho a minha loja de varejo, o Mini Shop Utilidades, lá no centro de Caratinga, e nós temos esse atacado aqui, é uma importação que a gente faz, eu mesmo faço essa importação, eu vou lá do outro lado do mundo para fazer compra e tal coisa, e é um atacado voltado para peças de roçadeira. Então você que tem sua loja, a sua loja aí que vende peças de roçadeira, ou sua oficina de roçadeira, que está ouvindo esse programa aí, a gente está situado aqui no bairro Zacaria, no número 3010, e futuramente que eu digo assim, bem mais rápido que a gente imagina, acredito que dentro dos 2 meses, a gente está mudando para o nosso próprio galpão próprio, ali ao lado do Ingresso Motel. Viu aí? A gente está construindo nosso galpão lá, e é onde vai funcionar o nosso depósito lá, entendendo? Mas até então, se alguém quiser entrar em contato conosco, o telefone é 98405-9609. E se não conseguir, liga pra mim que eu acho ele. Exatamente, vai falar diretamente com Israel. Nós temos nosso grupo de representantes também, que faz Caratinga, que faz a região aí de... toda a região cafeeira, toda a área região tá vendo, cafeeira. O cara não parou de ser vendedor, entendeu? Nunca, vai morrer vendendo. E eu sou vendedor também, só que hoje eu tenho o prazer de vender para mim. E agradeço muito a Deus todos os dias da minha vida, porque por me fazer chegar onde eu cheguei, entendendo? Agora, sem a ajuda dos outros, você não consegue chegar em lugar nenhum. É o que eu falei, eu tenho meus parceiros, tenho os meninos, eu tenho meus colegas de trabalho que me ajudam muito. E sem parceria, sem ajuda, não vai em canto nenhum. Tenho os fornecedores, entendeu o que é? E tem muita fé naquela de cima lá, ó. É Ele que me carrega nos braços, é Ele que nos conduz a nossa vida, é Ele que nos realiza os nossos sonhos. E sonho está aí para ser realizado, só depende de você. Você que almeja ter alguma coisa, trabalha, segura que você vai conseguir, entendendo? Que você não consegue nada, tá atropelando ninguém não. Você tem que galgar degrau por degrau na sua vida. Não pensa você que você vai ficar rico do dia para a noite ou vai ganhar do dia para a noite, não. Você tem que trabalhar e ralar muito e economizar, segurar, porque o dinheiro sai entre os dedos. Gente, está aí, vocês viram a história aí. Eu agradeço muito a oportunidade que você me deu, Edson, de estar contando essa história aqui, junto com a sua, porque de uma certa forma eu faço parte da sua história. Fez. E... O Israel me pegou para viajar, eu já tinha 19 anos. Da história da família. Eu era novinho, feio no mundo. Não que eu sou bonito hoje, mas se fosse comparar quando ele me pegou, esse cara acreditou demais em mim. Esse cara é doido. Esse cara foi doido. O neguinho pesava uns 32 quilos mais ou menos. E você tem ideia, alguns prepostos dele me chamaram de salsicha. Minha apelido na Bahia é salsicha, que não pegue aqui, porque hoje eu não pareço mal. Eu não pareço mal até hoje. Galera, todo mundo me chama de salsicha, porque eu era igual uma salsicha mesmo. Mas, gente, não pega essa apelido aí, pelo amor de Deus. Deixa Edson Simões mesmo, do aconteceu, virou notícia. Eu quero muito parabenizar você pelas suas conquistas, bem merecedora, por esses grupos que você administra hoje. É um grupo muito bons, entendendo, que você administra hoje. Isso tudo que está acontecendo na sua vida é mérito seu e você tem muito mais de conquistar, a conquistar ainda, entendendo? Você está novo ainda, está jovem, tem muito mais a conquistar, entendendo? E eu te desejo boa sorte, eu te agradeço de coração pela oportunidade que está me dando de estar falando aqui. Gente, valeu? Esse cara, eu vou puxar muito não, que eu sou meloso, choro por qualquer coisa. Uma vez eu estava de férias lá na Bahia, e aí, passando lá no lugar onde a gente viveu, onde ele me conheceu e tal, eu fui, tirei umas fotos e mandei pra ele. Já estava na era do WhatsApp, mandei pra ele. Falei, Israel,
Você lembra desse lugar, Israel? É. Esse filho da mãe me escreveu um texto desse tamanho que eu comecei a ler, eu li a primeira linha. Aí ele falou da minha história, fui falar da meu pai, fui falar da... Rapaz, aí eu falei assim, não aguento ler. Aí eu tinha que pedir uma prima minha para ler, a Milena, né? Um abraço para Milena, minha prima. A minha prima começou a ler a carta. A minha prima teve que me dar água com açúcar, de tanto que esse filho da mãe me fez eu chorar. E eu sou muito, assim, eu fico muito triste porque a gente nessas trocas de celular e tal, era para ter imprimido aquilo e guardado pro resto da vida num quadro lá em casa. Mas eu perdi. Mas eu lembro na cabeça tudo que ele escreveu. Me arrancou as minhas lágrimas todas que eu tinha aquele dia. E é isso aí, pessoal. Ó, finaliza aqui, Israel, te agradecer. Valeu, garoto. Muito obrigado. Sucesso. Você sabe que mais sucesso, precisar de mim, eu tô às ordens, né? Obrigado. Gente, e o mais bacana, né? A gente gravamos aqui, ele já me prometeu em off que vai virar meu parceiro. Valeu? Pode crer. Nós vamos estudar esse caso aí. E aí, gente.